Você já parou para pensar que a sua oração pode estar sendo sabotada por apenas uma palavra? Sim, uma única palavra que você pronuncia com fé, com entrega, com lágrimas nos olhos, pode estar, na verdade, bloqueando completamente aquilo que Deus quer liberar na sua vida. No vídeo de hoje, aqui do canal Sinais dos Escolhidos, você vai descobrir as 4 palavras que os escolhidos de Deus não devem, em hipótese alguma, dizer durante uma oração. E o mais chocante, você provavelmente já usou pelo menos uma delas esta semana. Então, se você sente que está orando, clamando, mas as portas continuam fechadas, talvez a resposta esteja justamente aí, naquilo que você está dizendo e nem percebe. Assista até o final, porque a 4ª palavra é a mais traiçoeira de todas, e muitos nem desconfiam que ela é ofensiva aos céus. Antes de continuarmos, se você sente no seu coração que esse canal fala diretamente com a sua alma, já deixa seu like e se inscreve nos Sinais dos Escolhidos. Aqui, falamos sobre aquilo que muitos ignoram, mas que o céu observa com atenção. E no fim deste vídeo, vou deixar uma oração poderosa, completamente livre dessas palavras proibidas, uma oração que pode mudar sua atmosfera espiritual. Fica comigo até lá. Vamos começar. Há momentos em que tudo o que um escolhido deseja é ser ouvido por Deus. Ele dobra os joelhos, fecha os olhos, e do fundo da alma ele clama. Mas o que acontece quando, mesmo com toda essa entrega, o silêncio do céu permanece? O problema pode não estar na fé, mas na forma como ela está sendo verbalizada. A linguagem espiritual não é como a linguagem humana. No mundo físico, palavras são sons. No mundo espiritual, palavras são comandos, declarações, contratos. E existem palavras que anulam a fé, que desafiam a soberania divina, que impedem o mover de Deus. São palavras que parecem inofensivas, mas que carregam em si códigos de dúvida, medo e até mesmo desobediência. E se você é um escolhido, precisa conhecer isso com urgência. Imagine que sua oração é como uma chave. Ela pode abrir portas no mundo espiritual. Mas e se você, sem saber, estiver usando uma chave que gira para o lado errado? Em vez de abrir, você está trancando. Muitos dos escolhidos não percebem, mas estão fechando as próprias bênçãos, declarando com a boca o contrário do que querem viver. E é por isso que precisamos falar sobre essas palavras. Não estamos tratando de amuletos, nem de superstições. Estamos falando de consciência espiritual. A forma como você ora revela o que você acredita de verdade. E o mundo espiritual responde não ao que você sente, mas ao que você declara. É por isso que a Bíblia diz: a boca fala do que está cheio o coração. Agora, pare um pouco e pense: o que você costuma dizer quando está desesperado? Quais são as primeiras palavras que saem quando você se vê sem saída? Muitas vezes, nessas horas, o emocional fala mais alto. E aí está o perigo. Porque é justamente nesses momentos que as palavras erradas encontram espaço. O inimigo não precisa calar sua boca. Ele só precisa empurrar você a declarar as palavras erradas. E quando você faz isso, você mesmo entrega sua autoridade espiritual nas mãos erradas. Isso pode parecer exagerado, mas no mundo espiritual, a legalidade é tudo. Por isso, a escolha das palavras na sua oração é uma questão de vida ou morte espiritual. Agora, quero que você comente aqui embaixo. Você já sentiu que estava orando muito, mas mesmo assim as coisas pareciam piorar? Já passou pela sensação de que algo estava te bloqueando, mesmo você sendo fiel? Escreve nos comentários: eu senti isso. Isso vai mostrar que você não está sozinho, e que muitos outros escolhidos também enfrentam esse tipo de batalha invisível. Quando você comenta, você também se posiciona espiritualmente. Então não tenha medo de expor o que o inimigo tenta esconder. Vamos juntos romper com isso. Vamos começar pelo princípio. O inimigo de um escolhido sabe que não pode impedir Deus de agir, mas pode tentar impedir você de acessar aquilo que Deus já te prometeu. E uma das formas mais eficazes de bloqueio espiritual é justamente influenciar a forma como você ora. Ele não precisa gritar no seu ouvido, nem aparecer em sonhos assustadores. Basta plantar palavras erradas na sua mente, palavras que soam normais, até espirituais, mas que negam a fé, limitam o poder divino ou até desonram a vontade de Deus. E quando essas palavras são lançadas durante uma oração, mesmo com lágrimas, mesmo com sinceridade, o céu permanece em silêncio.
Porque não é a emoção que move o céu, é a verdade declarada com fé. A primeira palavra que os escolhidos jamais deveriam usar durante uma oração é se. Sim, parece inofensiva. Parece até humilde. Senhor, se for da tua vontade. Mas atenção, essa palavra, usada de forma errada, neutraliza a fé. Jesus mesmo disse que se pedirmos crendo, receberemos. Mas quando você diz se com dúvida, está sugerindo que Deus talvez não queira te abençoar. E isso é uma distorção do caráter dele. Claro, existe uma forma correta de submeter sua vontade à de Deus, mas muitos usam o se como uma desculpa espiritual para não crer de verdade. E isso corta o fluxo da fé. A fé verdadeira declara: eu sei que o Senhor pode, e eu creio que vai fazer. O se não é fé, é hesitação. A segunda palavra perigosa é talvez. Essa palavra carrega uma atmosfera de incerteza espiritual. Ela é sorrateira, pois parece respeitosa, mas no fundo revela uma fé frágil, insegura. Imagine um filho pedindo algo ao pai dizendo: talvez o Senhor me ajude. Isso não é um pedido confiante. É quase um teste. E muitos, na oração, se posicionam assim: talvez Deus esteja me ouvindo, talvez Ele tenha um plano, talvez um dia. Não, escolhido. A Bíblia nos ensina a orar com ousadia. O trono da graça está aberto para aqueles que creem de verdade. Quando você usa talvez, está construindo sua oração em cima da areia. E quem constrói sobre areia não resiste à tempestade. Ore com certeza, não com suposições. E talvez agora você esteja se perguntando: mas e se eu tiver medo de orar errado? A verdade é que o medo é compreensível, afinal, estamos lidando com o mundo espiritual. Mas esse medo só será vencido pela verdade. E a verdade liberta. A terceira palavra que um escolhido jamais deve usar numa oração é nunca. Essa palavra fecha completamente a porta do sobrenatural. Ela limita a Deus. Quantas vezes você já disse, mesmo sem perceber: isso nunca vai mudar. Eu nunca vou conseguir. Essa pessoa nunca vai se converter. Cada vez que você diz nunca, você está profetizando contra você mesmo. Está assinando um decreto de derrota. Mas Deus é especialista em quebrar nuncas. Ele é o Deus do impossível. E Ele se move quando você crê, mesmo quando tudo diz o contrário. Neste ponto, é importante refletir: quantas palavras negativas você tem dito em suas orações nos últimos dias? Às vezes, sem perceber, a oração se transforma em uma sequência de lamentações e declarações destrutivas. Você já fez uma oração inteira só desabafando, sem declarar fé nenhuma? Cuidado, o desabafo é permitido, mas a oração precisa ter esperança. Precisa ter direção. Precisa ter convicção. Por isso, a quarta palavra que os escolhidos não devem dizer em oração é impossível. Sim, essa palavra é um veneno na atmosfera da fé. Quando você ora dizendo que algo é impossível, mesmo pedindo a Deus, está insultando o poder dele. Lembre-se, para Deus, não existe impossível. Quando você diz isso, você anula a oração antes mesmo de terminá-la. Retire essa palavra do seu vocabulário espiritual agora. Se alguma dessas palavras tem feito parte das suas orações, agora é o momento de corrigir. Deus não está em silêncio porque te abandonou. Às vezes, Ele apenas está esperando você mudar a chave da sua declaração. Você já parou para pensar que o seu maior bloqueio não é o diabo, não são as pessoas, não é o tempo, mas aquilo que você tem dito enquanto ora? Por isso, neste momento, escreva aqui nos comentários: hoje eu mudo minhas palavras. Isso é um ato de fé. Isso é um decreto. E quando você se posiciona em fé, o mundo espiritual se movimenta. Sua boca tem poder. Use-a com sabedoria. Agora que você conhece as 4 palavras que os escolhidos não devem dizer durante uma oração, se, talvez, nunca e impossível, é hora de entender por que elas são tão perigosas. Todas essas palavras têm algo em comum: elas sabotam a fé. E o que mais impressiona é que muitas vezes elas saem da boca de pessoas sinceras, tementes a Deus, que apenas estão repetindo padrões de oração que ouviram a vida inteira. Mas Deus não se move por tradição, Ele se move por fé.
A fé precisa ser limpa, direta e convicta. Ela não pode ser diluída por palavras de dúvida. E quanto mais você repete essas palavras, mais sua mente se condiciona a crer no medo, na escassez, na impossibilidade. Por isso, hoje é o dia de reeducar sua linguagem espiritual. Muitos dos milagres que Jesus realizou aconteceram após declarações firmes. Ele dizia: levanta e anda, seja curado, seja feito conforme a tua fé. Em nenhum momento você vê Jesus orando com dúvida. Ele era preciso. E isso nos ensina que nossas palavras devem carregar autoridade, não hesitação. Quando você ora com convicção, você está se alinhando com o céu. Mas quando você ora com as palavras erradas, mesmo que com boa intenção, você está atrasando o que já é seu por direito. Escolhido, entenda isso. O inferno não teme o volume da sua oração, ele teme o alinhamento da sua fé com as palavras certas. Ore com poder. Ore com direção. Ore como quem já crê que recebeu. Existe um segredo poderoso escondido nas orações dos grandes homens e mulheres de Deus. Eles sabiam o que dizer, e também o que evitar. Um verdadeiro escolhido não ora apenas com emoção. Ele ora com sabedoria. E essa sabedoria começa na vigilância da boca. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Então por que continuar orando com palavras de derrota? Quando você ora dizendo talvez, nunca, se ou impossível, está lançando sementes ruins no mundo espiritual. E tudo aquilo que você planta, você colhe. Mas hoje, você pode decidir plantar fé, declarar vitória e profetizar transformação. As palavras são sementes, e sua colheita depende do que você diz hoje. Você já reparou que Jesus ensinou os discípulos a orar dizendo: venha o teu reino? Isso não é um pedido inseguro. É uma convocação espiritual. Uma declaração de autoridade. Ele não disse: se o Senhor quiser, que talvez venha o teu reino. Não. Ele nos ensinou a chamar o reino de Deus com fé, com certeza, com posicionamento. E é assim que os escolhidos devem orar. Toda vez que você substitui palavras de dúvida por declarações de fé, você se aproxima mais da manifestação da promessa. E lembre-se, sua oração não precisa ser longa ou cheia de palavras difíceis. Ela precisa ser verdadeira, convicta e alinhada com o céu. Agora, me diga com sinceridade aqui nos comentários: qual dessas 4 palavras você mais tem usado nas suas orações sem perceber? Seja verdadeiro. Isso é um exercício espiritual. Quando você escreve, você reconhece. E quando reconhece, pode mudar. Comenta aqui embaixo: eu preciso eliminar a palavra underline, underline, underline das minhas orações. E complete com aquela que mais tem atrapalhado sua caminhada de fé. Esse comentário pode ser o início de uma nova forma de orar. E não duvide, o céu está lendo sua sinceridade. É esse tipo de posicionamento que move o invisível ao seu favor. Agora que sua mente está mais atenta à escolha das palavras, é hora de dar um passo adiante. Sabia que, no mundo espiritual, há uma diferença entre orar e declarar? Muitos oram pedindo, mas poucos declaram como quem tem autoridade. Um escolhido precisa aprender a declarar aquilo que o céu já liberou. Mas como declarar se você ainda usa palavras que negam o poder de Deus? Toda vez que você diz nunca vou vencer isso, o mundo espiritual registra como um decreto. E se você é um escolhido, você tem poder nas palavras. Por isso, é essencial entender: a oração não é só um momento de súplica, é um momento de construção. Você está moldando o ambiente espiritual ao seu redor com aquilo que diz. Escolha suas palavras como quem está levantando muros de proteção e pontes de acesso divino. Muitos se perguntam por que sentem peso espiritual mesmo orando todos os dias. A resposta pode estar aqui: estão usando palavras que atraem trevas, mesmo sem querer. Impossível, por exemplo, é uma palavra que fecha portas celestiais. O céu opera por fé, e a fé se opõe ao impossível. Quando você diz que algo é impossível, você está negando o próprio Deus. E mesmo que sua intenção seja apenas expressar dor, é preciso cuidado. Não se trata de mentir ou fingir força. Trata-se de falar o que o céu reconhece. O céu não reconhece derrota, ele reconhece esperança. Então, mesmo na dor, diga: está difícil,
mas eu sei que Deus vai agir. Essa frase é uma semente de fé. Troque os nuncas e os talvez por em breve, no tempo de Deus, eu creio. Isso muda tudo. Muitos profetas na Bíblia passaram por períodos de silêncio de Deus. Jó, Elias, até o próprio Davi clamaram por respostas e não as receberam de imediato. Mas observe as orações deles. Apesar da dor, eles não usavam palavras de desistência. Eles lamentavam, sim, mas ao final de suas orações, sempre reafirmavam sua confiança no Altíssimo. Isso é algo que você, como escolhido, precisa aplicar. Não é errado expor sua dor, é necessário. Mas é errado terminar a oração com dúvida. Toda oração deve terminar com uma declaração de fé. Mesmo que tudo esteja desmoronando, diga, mas eu confio em ti, Senhor. Essa simples frase é capaz de reverter decretos espirituais. Porque o mundo espiritual se curva diante de quem permanece firme mesmo no caos. Se neste momento você sente que precisa reaprender a orar, isso é um sinal de maturidade espiritual. É sinal de que Deus está te despertando para um novo nível. E nesse novo nível, não há mais espaço para orações frágeis, para palavras que anulam sua identidade celestial. Você é escolhido. E um escolhido não fala como o mundo fala. Ele fala como o céu fala. Por isso, comece a observar cada palavra da sua oração. Anote, se for preciso. Leia em voz alta. E se identificar alguma das 4 palavras proibidas, corte imediatamente. Reescreva sua oração. Substitua dúvida por certeza. Desespero por esperança. Medo por autoridade. É assim que os escolhidos transformam palavras em milagres. E agora, se você está pronto para transformar sua forma de orar, eu quero te desafiar a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários uma pequena oração sem nenhuma das 4 palavras que falamos aqui. Isso será como um exercício espiritual, um treino da sua fé. Use palavras de convicção. Declare o que você espera. Escreva, por exemplo, Senhor, eu creio que o teu tempo é perfeito e que a minha resposta já está a caminho. Você vai perceber que ao escrever, sua fé também se fortalece. Essa prática ativa a atmosfera certa. E quando o céu percebe alguém disposto a mudar, ele age. Então, escreve agora. Dê esse passo de fé. Talvez você esteja se perguntando, mas se eu não posso dizer essas palavras, como vou expressar minha dor, meu medo, minha incerteza? A resposta é simples e poderosa. Troque palavras de limitação por palavras de fé em meio à dor. Deus não exige que você esconda suas emoções. Ele quer que você transforme a dor em adoração, o medo em confiança. Em vez de dizer isso nunca vai mudar, diga, Senhor, eu ainda não vejo mudança, mas creio que ela virá no teu tempo. Em vez de é impossível, diga, humanamente não vejo saída, mas sei que para ti tudo é possível. Essa simples substituição muda completamente o ambiente espiritual. O céu responde a uma fé que resiste mesmo quando tudo diz o contrário. É isso que diferencia os escolhidos. Eles não negam a dor, mas não deixam que a dor dite sua oração. Quando você elimina essas 4 palavras da sua vida de oração, algo começa a mudar dentro de você. É como se uma luz se acendesse. Você começa a orar com mais autoridade, mais direção, mais confiança. As palavras deixam de ser apenas palavras e se tornam decretos espirituais. E é nesse momento que a atmosfera à sua volta começa a ser afetada. Você sentirá o peso espiritual indo embora. Sentirá a presença de Deus com mais clareza, porque suas palavras estarão alinhadas com o que o céu espera ouvir de um escolhido. Você não é mais alguém que súplica com medo, você é alguém que declara com fé. E o mundo espiritual entende isso. Ele responde à sua voz quando ela é firmada na verdade. Os céus se movem quando um escolhido se posiciona. E o primeiro posicionamento começa na língua. Por isso, os profetas eram tão cautelosos com o que diziam. Jeremias, quando foi chamado por Deus, disse, Senhor, eu não sei falar, sou apenas um menino. E o que Deus fez? Tocou nos lábios dele. Porque o que sai da boca de um escolhido tem poder de construir ou destruir. Deus não vai permitir que você siga declarando derrota quando ele já decretou vitória sobre sua vida. Mas para que isso se manifeste,
você precisa cooperar com o céu. Escolha falar como um profeta, não como um desesperado. Mesmo que tudo ao seu redor pareça contrário, declare o que o céu já disse. Alinhe sua boca com as promessas. Esse é o verdadeiro segredo da oração eficaz. E aqui vai uma pergunta para reflexão. Quantas vezes você já sentiu vergonha de orar em voz alta? Quantas vezes engoliu palavras porque achava que Deus não ia ouvir ou que não adiantava mais? Esse sentimento é exatamente o que o inimigo quer plantar em você. Ele sabe que se calar sua voz, ele anula sua autoridade. Mas hoje você está recebendo essa revelação para romper com isso. Você não vai mais se calar. Não vai mais declarar derrota. A partir de agora, suas orações serão armas. Suas palavras vão carregar vida. Porque você é escolhido, e um escolhido fala como alguém que sabe quem é no reino de Deus. Nunca mais use palavras que contradizem a promessa. Nunca mais declare o contrário do que você espera viver. E se você chegou até aqui, isso mostra que você não é qualquer um. Mostra que o Espírito Santo está te moldando, te alinhando, te levantando para algo maior. Então, não pare por aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Tem muita gente orando da maneira errada e achando que Deus não ouve. Mas hoje, você tem a chance de ser canal de transformação na vida dessa pessoa. Envie esse vídeo e diga: assiste até o fim. Deus vai te mostrar onde você está errando. E se você quiser receber mais conteúdos como esse, já se inscreve no canal Sinais dos Escolhidos e ativa o sininho. Aqui, nós falamos sobre o que o mundo espiritual não quer que você descubra. Porque você nasceu para vencer, e suas palavras são a chave para isso. Chegamos a um ponto crucial da nossa reflexão. Existe uma grande diferença entre orar com fé e orar por obrigação. Muitos dos escolhidos estão presos em ciclos espirituais justamente porque suas orações se tornaram automáticas, frias, recheadas de palavras que anulam o mover divino. E talvez o motivo pelo qual suas orações parecem não passar do teto é exatamente esse. Elas estão impregnadas de dúvida, de medo, de palavras que limitam o agir de Deus. Quando você ora dizendo se, talvez, nunca ou impossível, você está, sem perceber, construindo muros invisíveis ao seu redor. E o Espírito Santo deseja quebrar esses muros agora. Mas para isso, você precisa se posicionar. É preciso tomar consciência do que está saindo da sua boca, porque o mundo espiritual responde às suas palavras antes mesmo das suas ações. Agora, imagine um exército indo para a guerra, mas antes mesmo de lutar, eles já estão dizendo: talvez a gente perca, nunca conseguimos vencer, é impossível derrotar esse inimigo. Qual seria o resultado dessa batalha? Derrota. Evidente. E é exatamente assim que muitos têm se posicionado em suas guerras espirituais. Com palavras derrotistas antes mesmo de começar a lutar. Mas os escolhidos não foram chamados para recuar. Foram chamados para avançar, para conquistar, para romper. E para isso, precisam aprender a falar como guerreiros do reino. Cada oração precisa carregar a força de quem já venceu pela fé. Mesmo que os olhos ainda não vejam, a boca precisa declarar: eu já sou vencedor em Cristo. Essa é a linguagem que o céu entende. É importante dizer que eliminar essas 4 palavras não é apenas um exercício de fala, mas uma mudança de mentalidade. Você precisa renovar sua mente todos os dias com a palavra de Deus para que sua boca transborde fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quando você se alimenta do que é espiritual, sua boca começa a falar o que o céu fala. E quando isso acontece, sua oração se torna uma arma de guerra. Não é mais uma tentativa, é uma ação certeira. Por isso, se você sente que tem orado muito, mas sem resultados, talvez o problema não esteja na quantidade de oração, mas na qualidade das palavras. Hoje é o dia de mudar isso. Hoje é o dia de orar como um verdadeiro escolhido. Muitos querem milagres, mas não querem revisar suas declarações. Querem vitórias, mas não mudam suas palavras. Querem cura, mas continuam dizendo: nunca vou sair dessa. Querem portas abertas, mas continuam orando com talvez. Você entende como isso é incoerente? Um escolhido não pode viver em contradição espiritual. O céu precisa ouvir uma voz alinhada, limpa, convicta.
Por isso, neste momento, eu quero te propor um exercício simples, mas poderoso. Antes da sua próxima oração, escreva as palavras que você costuma repetir. Leia em voz alta. Analise se alguma delas está entre as 4 que revelamos aqui. Se estiver, risque, substitua e depois, refaça sua oração. Você vai sentir a diferença. Vai sentir o peso saindo e a presença de Deus chegando. E agora, quero te entregar o que prometi lá no início do vídeo. Uma oração modelo, livre de palavras que limitam. Uma oração que você pode repetir sempre que quiser se reconectar com a verdade do céu. Mas antes disso, se você chegou até aqui e foi impactado por essa mensagem, comenta aqui embaixo: eu oro com fé. Essa declaração pública é um ato profético. Você está rompendo com as palavras de dúvida e se posicionando como um escolhido de Deus. E se esse vídeo te despertou, compartilha com alguém que também precisa dessa revelação. Às vezes, uma simples palavra trocada em uma oração é tudo o que falta para o céu se mover. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um momento e repita comigo essa oração, feita especialmente para você, escolhido de Deus. Uma oração sem dúvida, sem hesitação, sem palavras que anulam a fé, apenas verdade, autoridade e conexão com o céu. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração quebrantado e a fé renovada. Eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso imaginar. Eu declaro que a Tua vontade é perfeita, e os Teus planos para mim são maiores do que os meus medos. Não aceito viver paralisado pelas palavras erradas que um dia declarei. A partir de agora, minhas orações serão cheias de vida, fé e certeza. Eu confio que o Senhor já está movendo o céu ao meu favor. Eu tomo posse da minha identidade de escolhido e rejeito toda palavra contrária à promessa. Que cada palavra da minha boca seja um reflexo da Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Agora você tem em mãos não apenas o conhecimento, mas a chave. Uma nova forma de orar. Um novo padrão espiritual. Guarde isso com zelo. Compartilhe esse vídeo com outros escolhidos e leve essa verdade o mais longe que puder. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no canal Sinais dos Escolhidos, se inscreve agora, ativa o sininho e deixa seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo revelações profundas como essa. E nunca se esqueça, o poder da sua oração não está no volume, nem na emoção, mas na verdade que você carrega nas palavras que libera. E se essas palavras estiverem alinhadas com o céu, nada poderá impedir o agir de Deus na sua vida. Até o próximo vídeo.